do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Neste 40º dia, após a celebração da ressurreição de Jesus, nos reunimos para rezar o primeiro dia da novena ao Espírito Santo, em preparação à solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Rezando a novena do Espírito Santo, peçamos ao doce hóspede da alma que renove a face da terra. Que esta renovação comece pelos nossos corações e, renovados interiormente, cheios da graça de Deus, sejamos sal da terra e luz do mundo. Coloquemos no altar do Senhor, rezando durante estes dias a novena, as nossas intenções, as nossas necessidades, os nossos sonhos e projetos, as pessoas pelas quais estamos rezando. Coloquemos no altar de Deus, pedindo ao Espírito Santo que conceda a nós e àqueles pelos quais rezamos as graças que todos necessitam. No início desta novena, desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.
elevai nossos corações ao nosso Salvador, que está sentado à vossa direita, para que possais revestir com a felicidade, com a feliz imortalidade, quando Ele vier em sua glória, os que fizestes renascer pelo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que lhe pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias no Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
nesta noite nos unimos a todas as comunidades católicas espalhadas pelo mundo que rezam a novena em preparação à solenidade de Pentecostes. Durante os 9 dias, intensificaremos as nossas orações, dirigindo especialmente as nossas preces ao Espírito Santo e vivendo esse tempo de preparação através da novena, pedimos ao Espírito Santo que renove a face da terra. E a face da terra, a sua renovação, deve começar pelos nossos corações. É o que nós vamos, sobretudo, suplicar ao Espírito Santo durante estes dias de novena. Também todos os anos, durante a novena ao Espírito Santo, procuro oferecer à comunidade catequeses sobre o Espírito Santo. Nós já refletimos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre aquilo que o Catecismo da Igreja Católica ensina sobre o Espírito Santo. Também já refletimos sobre os dons do Espírito Santo. Neste ano, nós vamos refletir sobre o Espírito Santo, contemplando a presença do Espírito Santo na comunidade cristã apresentada pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Desse modo, durante estes 9 dias, nós vamos especialmente voltar os nossos olhos para o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu imagino que será uma grande aventura, onde nós vamos aprender muito sobre a comunidade cristã. E aprendendo sobre a comunidade cristã, nós vamos descobrir a importância do Espírito Santo na vida da igreja. E dessa igreja, cada um de nós é membro. Portanto, descobriremos a importância do Espírito Santo na nossa vida. Antes de iniciar a meditação desta noite, nós vamos refletir sobre a liturgia da palavra. Nós prosseguimos com a leitura do discurso de despedida de Nosso Senhor. Jesus está no Evangelho fazendo um pré-anúncio da tristeza, angústia e sofrimento que os apóstolos irão viver quando chegar o momento crucial da sua missão, isto é, a sua paixão e morte de cruz. Jesus prepara os apóstolos para este momento derradeiro da sua missão, a sua morte de cruz. Nosso Senhor anuncia que eles viverão um tempo de tristeza, contudo, a tristeza irá ceder lugar à alegria. O anúncio que Jesus faz aos apóstolos é o anúncio que Cristo faz a cada um de nós. Quando nós olhamos a vida de Jesus, precisamente a sua paixão, morte e ressurreição, temos a certeza que a tristeza que Cristo anunciou que os discípulos viveriam, contudo, essa tristeza seria superada. De fato, os apóstolos superaram a tristeza, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Sendo assim, a palavra de Deus nos ensina nesta sexta-feira que a tristeza que nós hoje vivemos, ela é passageira. Os sofrimentos e as angústias que nós experimentamos nesta vida, para os que creem em Jesus, todas essas coisas irão definitivamente passar. Só devemos colocar em Deus a nossa confiança, porque aquilo que hoje nós vivemos, as tristezas, os sofrimentos, as lágrimas que nós derramamos, todas essas coisas vão passar. O que permanecerá para sempre? A alegria que vem de Deus. Coloquemos nele a confiança. Lancemos nele as nossas preocupações, como nos ensina São Pedro. Lançai sobre o Senhor as vossas preocupações e Ele cuidará de vós. Não precisamos ficar desesperados. O sofrimento, as dificuldades fazem parte dessa vida. Mas quando nós olhamos a nossa história,
vemos que tantas vezes nós passamos pelas dificuldades, estamos vivos e a vida segue. As dificuldades passam, Deus permanece e a alegria que vem do Senhor será sempre a nossa força. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, está indicando que São Paulo viveu uma noite escura. O início do texto diz: estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse em visão. Uma noite indica a situação existencial do apóstolo São Paulo. Paulo está passando por uma noite escura, porém o Senhor ofereceu a Paulo uma palavra de conforto. Disse: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Aquilo que o Senhor disse a Paulo, o Senhor diz a cada um de nós. Neste mundo nós passamos pela noite escura. Quando tudo parece perdido, Deus vem ao nosso encontro e diz: coragem, não tenha medo, eu estou contigo. Nós não precisamos ter medo daquilo que nós estamos vendo, das coisas que nós estamos encontrando neste mundo, porque se Deus está conosco, por que teremos medo? Ele é a nossa força, dele provém a nossa força, é nele que nós vamos encontrar o sustento necessário para suplantar e vencer as adversidades que hoje encontramos. Não precisamos ficar desesperados, não precisamos dizer tudo está perdido, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos apenas colocar nele a nossa confiança. Termino a reflexão sobre a leitura da palavra retomando o refrão do salmo que hoje nós ouvimos: o Senhor é o grande rei de toda a terra. Se Deus é o grande rei de toda a terra, por que nós temos medo? Ele é o rei de toda a terra, tudo está sob o comando de Deus, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Mesmo que nós tenhamos a impressão que Deus não está no comando e no controle de tudo, Deus está. Nós não conhecemos os desígnios de Deus, nós não conhecemos a totalidade da ação de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o soberano de toda a terra. Não precisamos ter medo, alegrai-nos, porque o Senhor está convosco. Hoje nós vamos, como indiquei no início da homilia, refletir sobre a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, e durante os 9 dias da novena nós vamos observar a ação do Espírito Santo na vida da comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos, durante os primeiros dias da novena, voltar os nossos olhos para a descrição da comunidade cristã que está no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 42. Nos primeiros dias nós vamos meditar sobre este versículo, o versículo 42 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, e nós vamos pensar no primeiro elemento presente na descrição sobre a comunidade cristã. Diz o texto: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. É sobre isso que nós vamos meditar. Antes, eu gostaria de lembrar que a origem da novena ao Espírito Santo está no fato dos apóstolos de Cristo, depois da sua ascensão aos céus. Diz a Escritura que no 40º dia, depois da ressurreição, Jesus voltou para o Pai. Quando Jesus volta para o Pai, conforme o ensinamento do livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos permaneceram reunidos, esperando o cumprimento da promessa. Qual é a promessa? O derramamento do Espírito Santo.
eles permaneceram reunidos. E segundo a Escritura, quando se completaram 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo foi derramado. A festa de Pentecostes. 50 dias. Após 50 dias, o Espírito Santo foi derramado. Desse modo, fazendo a conta do 40º dia até o 49º dia, 9 dias, os apóstolos permaneceram reunidos esperando o Espírito Santo. Aqui está a origem da novena que nós hoje começamos a rezar. E também está a origem de todas as outras novenas que nós rezamos. Por isso que nós católicos fazemos novena, porque existe uma razão. E a razão está no fato dos apóstolos viverem um tempo de preparação para receber o Espírito Santo. Essa é a origem bíblica da novena. A origem eclesial. Por que nós estamos hoje reunidos, iniciando a novena ao Espírito Santo? Porque no século XIX, no final do século XIX, uma beata chamada Helena Guerra escreveu cartas ao Papa Leão XIII, solicitando que o Papa fomentasse no seio da Igreja a pregação sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque naquele período pouco se falava sobre o Espírito Santo. E essa beata, certamente inspirada pelo próprio Espírito Santo, solicitou ao Papa que fomentasse no seio da Igreja pregações sobre o Espírito Santo. O Papa tomou a decisão de decretar uma novena em preparação à solenidade de Pentecostes. O derramamento do Espírito, a celebração deste acontecimento marcante da história da Igreja, deve ser precedido por um tempo de oração. 9 dias a Igreja deve rezar, se preparando para celebrar a solenidade de Pentecostes. Aqui está a origem eclesial. Um Papa da Igreja, o Papa Leão XIII, pediu que fosse celebrada em todas as igrejas paroquiais uma novena antes da solenidade de Pentecostes. Hoje nós estamos sob a proteção da Virgem Maria e com os apóstolos reunidos para celebrar a novena. Primeiro ponto da nossa meditação: a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos. Quando nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a comunidade cristã ideal. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos um modelo da comunidade cristã, que deve ser imitada pelas outras comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. A comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos, ela deve ser modelo para a comunidade eclesial. A comunidade eclesial é essa comunidade que hoje está reunida. Mas também a comunidade dos Atos dos Apóstolos é modelo para a igreja doméstica, isto é, para as nossas famílias. As características que eu vou indicar da comunidade modelo descrita pelos Atos dos Apóstolos, ela também deve ser imitada pelas nossas famílias, pela comunidade eclesial e também pelas nossas famílias. Quais são as características da comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos? A nossa novena também é cultura, tá bom? E vocês vão aprender até a falar grego hoje. Olha só, você não veio aqui só para rezar, veio para aprender grego. Primeira característica da comunidade cristã: 5 palavras na língua grega. Koinonia é uma palavra grega. Essa é uma característica da comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos. Koinonia. Segunda palavra, que indica uma característica da comunidade: o querigma, também uma palavra grega. Terceira característica, martiria. Quarta característica, a liturgia. E a quinta característica da comunidade dos Atos dos Apóstolos, a diaconia. E agora, Papa, o que a gente faz com tudo isso? Vamos ver o significado de cada uma das palavras.
e entender as características da comunidade cristã ideal, que deve ser imitada pela comunidade eclesial e pelas nossas famílias. Koinonia. O que significa koinonia, Eduardo? Significa comunhão. A palavra koinonia em grego, ela expressa comunhão. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós constatamos que a comunidade ideal descrita pelos Atos dos Apóstolos é uma comunidade que vive a comunhão. A nossa comunidade eclesial precisa ser uma comunidade que vive a comunhão, a unidade. As nossas famílias precisam ser famílias que vivem a comunhão. Às vezes não sai um rodo voando em casa. Às vezes o copo não quebra da parede. O que está faltando? Está faltando a comunhão. Quando falta a comunhão, entra a confusão. O rodo sai voando, o copo de forma enigmática quebra. Falta a koinonia, a comunhão. Segunda característica, o querigma. O querigma é o anúncio. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Pedro pregando que Jesus está vivo, ressuscitado. É um anúncio. O anúncio que Jesus é o Salvador. Nós encontramos o apóstolo São Paulo pregando, anunciando. Esse anúncio precisa também estar presente na comunidade e presente nas nossas casas. O que nós precisamos anunciar? Anunciar a boa nova de Jesus. Nós precisamos proclamar a boa nova de Jesus. Em casa, nós precisamos anunciar a palavra de Jesus. Às vezes nós anunciamos outra coisa. Anunciamos a roupa que precisa ser lavada, a cozinha que precisa ser limpada. E a palavra de Jesus? Essa deve ser uma característica de todas as comunidades cristãs. Outra característica, a martiria. Martiria significa testemunho. Os mártires são testemunhas de Cristo. A comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade que dá testemunho. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos que a comunidade crescia de forma assombrosa. Os apóstolos davam testemunho. A comunidade cristã precisa ser uma comunidade que dá testemunho. Você pai, você mãe, precisa dar testemunho. Testemunho para o seu filho, testemunho para a sua filha. Nós precisamos dar uns aos outros testemunho. Quando nós não damos testemunho, nós não estamos vivendo como de fato devemos viver. O cristão é aquele que deve dar testemunho de Cristo, testemunhar através das palavras e através das obras. A comunidade dos Atos dos Apóstolos, ela prega através da palavra, dá testemunho de Cristo, mas também as suas atitudes. Quarta característica, a liturgia. É a liturgia, é a oração. A comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade que está sempre rezando. É uma comunidade que reza incessantemente. A igreja, a comunidade eclesial, ela precisa rezar. Estamos reunidos, rezando. Alguns preferiram ficar em casa, preferiram ficar assistindo televisão, preferiram ficar navegando na internet, vendo o Facebook, o Instagram, fazendo outras coisas. Vocês, cada um de nós, preferiu rezar. Essa é uma característica da comunidade. A família também precisa ser uma família que reza. A oração, essa deve ser uma característica de todas as nossas famílias. Uma família que reza. Quinta e última característica, a diaconia. O diácono. O diácono é um sinal do Cristo que serve. Diaconia significa serviço. A comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade que serve. Por isso que a comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade ideal. É a comunidade modelo que deve ser seguida pelas nossas comunidades e pela nossa igreja doméstica. Isto é, a nossa família. O serviço é uma característica da vida cristã.
Quem não vive para servir, não serve para viver. É próprio do cristão servir. Como é bom servir! Nós ganhamos muito mais quando nós servimos do que quando somos servidos. É uma alegria indescritível servir de forma gratuita. É edificante para nós. Serviço, Padre, mas como que nós vamos viver tudo isso? Os apóstolos são os apóstolos. Não é bem assim. Quando nós começamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, vocês já notaram as características da comunidade dos Atos dos Apóstolos. É uma comunidade que vive a comunhão, o anúncio, o testemunho. É uma comunidade que reza, é uma comunidade que serve. As 5 características. Quando nós olhamos a comunidade dos Atos dos Apóstolos, encontramos uma comunidade perfeita, uma comunidade ideal, um modelo. Agora, não sejamos enganados. A comunidade dos Atos dos Apóstolos é formada por homens e mulheres como nós. Homens e mulheres como nós. Você leu errado os Atos dos Apóstolos. É só constatar o que aconteceu na comunidade dos Atos dos Apóstolos. Já tinha espertinhos naquele tempo. O que aconteceu com Ananias e Safira? Venderam os bens que possuíam, levaram o dinheiro, colocaram aos pés dos apóstolos. Os apóstolos perguntaram: esse é o valor pelo qual vocês venderam aquilo que possuíam? Isso mesmo. Não, vocês estão mentindo, porque eles pegaram uma porção desse dinheiro e colocaram no bolso deles. Diz o texto que os 2 caíram mortos. Já existia na comunidade dos Atos dos Apóstolos pessoas que têm fragilidades, que têm pecados, que têm debilidades. A comunidade dos Atos dos Apóstolos é a comunidade ideal, é a comunidade perfeita, é a comunidade modelo, mas que também é constituída por homens e mulheres que têm as suas debilidades, como eu e você. Aqui está a chave. Por que a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos é a comunidade modelo? Porque as características dessa comunidade não são frutos dos esforços do homem. Vou repetir. As características da comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos não são frutos dos esforços do homem. É fruto da ação do Espírito Santo na vida da comunidade. Quem imprimiu essas características na comunidade dos Atos dos Apóstolos? É o Espírito Santo. Porque eles, os homens que formavam a comunidade dos Atos dos Apóstolos, eram pecadores como nós somos. Tinham suas debilidades como nós temos as nossas debilidades. Mas eles eram dóceis à ação do Espírito. E o Espírito Santo foi imprimindo na comunidade a comunhão, o anúncio, o testemunho, a oração e o serviço. Essas características elas são impressas pelo Espírito Santo. A comunidade dos Atos dos Apóstolos ela é guiada pelo Espírito Santo. Olha que versículo bonito dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos dizendo: pois decidimos o Espírito Santo e nós. É uma comunidade que não faz absolutamente nada sem o Espírito Santo. Agora você está entendendo por que às vezes o roubo sai fora de casa? Por que nós nos ofendemos? Por que existem as confusões, as brigas, o desentendimento, a ofensa? Porque nós não somos dóceis ao Espírito Santo. Se nós deixássemos que o Espírito Santo nos guiasse, nos conduzisse, essas coisas não estariam acontecendo em casa, na comunidade. Porque aquilo que o Espírito Santo imprime, ele imprime sempre em nós coisas que são boas. O Espírito Santo promove entre nós coisas que são boas. Somos nós que causamos confusão. Somos nós que, movidos pelo nosso Espírito, é que causamos as dificuldades, a grande parte das dificuldades que nós encontramos. Somos nós mesmos
os grandes causadores dos nossos problemas, porque nós queremos agir a partir do nosso espírito, não a partir do Espírito Santo. Você tem esse costume de fazer assim, quando você precisa tomar uma decisão: Espírito Santo de Deus, o que devo fazer? Ou você faz assim: o que eu vou fazer? É diferente. Se nós agimos pelo nosso espírito, as coisas não vão fluir como elas poderiam. Mas quando nós adotamos a prática Espírito Santo, o que devo fazer, o Espírito Santo vai nos iluminando. Ele nos dá condições de enxergar uma porta que nós nem sabíamos que existia. O Espírito Santo nos dá a sabedoria. O Espírito Santo coloca nos nossos lábios a palavra correta. O Espírito Santo nos ensina a corrigir. O Espírito Santo nos ensina a advertir. O Espírito Santo nos ensina a ser humildes. O Espírito Santo nos ensina a se aproximar da forma correta das pessoas. É o Espírito que vai nos ensinando, porque nós, por nós mesmos, só fazemos bobagem. Precisamos do Espírito Santo. Por isso que a comunidade dos Atos Apóstolos é uma comunidade modelo. Não porque os homens que formam essa comunidade são perfeitos, mas porque eles foram dóceis ao Espírito Santo. Daria até para terminar aqui, mas eu vou seguir mais um pouco. Segundo ponto da meditação, que confesso para vocês que fiquei profundamente tocado quando comecei a meditar sobre esse segundo ponto. A igreja perpetua na história a sala de Pentecostes. Vou repetir. A igreja perpetua na história a sala de Pentecostes. Eu acabei de indicar que as 5 características da comunidade dos Atos Apóstolos, o anúncio, o testemunho, a oração e o serviço, é fruto da ação do Espírito Santo. Por que os apóstolos, a comunidade dos Atos Apóstolos, conseguiram cumprir a missão? Porque o Espírito Santo movia a comunidade. Onde eles receberam o Espírito Santo? Na sala de Pentecostes. Aquela graça que os apóstolos receberam, ela não ficou restrita aos apóstolos. Nós podemos receber essa graça de Deus. E veja a bondade de Deus. Como Deus é bom. Deus perpetua na história a sala do Senhor através da igreja. Eu e você podemos entrar na mesma sala que os apóstolos entraram quando nós entramos na igreja, porque a igreja prolonga aquele espaço onde os apóstolos receberam o Espírito Santo. Eu vou explicar melhor de forma mais detalhada isso. A igreja, ela foi fundada por Cristo sobre a pedra que é o apóstolo São Pedro. 5 versículos, Mateus capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É Cristo dizendo. Então aqui já está o ensinamento de Jesus. A igreja foi querida por Cristo. Cristo quis a igreja. Essa é a história. Eu vivo a minha fé em casa e não participo da igreja, porque na igreja tem homens pecadores, tanto quanto eu. Isso cai por terra. Quando você escuta esse versículo, Cristo dizendo que Ele quis construir, fundar a igreja dele sobre o apóstolo São Pedro. E dessa igreja nós somos membros. Nós fazemos parte da igreja de Cristo pelo batismo. Cristo quis que a sua igreja fosse fundada. Essa igreja fundada por Cristo é edificada sobre o alicerce dos apóstolos, como ensina São Paulo na carta aos Efésios. Essa igreja de Cristo é uma igreja apostólica. Por isso que nós dizemos que a igreja é una, santa, católica e apostólica. É apostólica, porque a igreja está edificada sobre o apóstolo São Pedro, a
pedra sobre a qual Cristo quis construir a sua igreja. E o alicerce dessa igreja é os apóstolos. Por isso a igreja é apostólica. Nós participamos desta igreja. Depois da ressurreição, Jesus, na sua aparição aos apóstolos, diz: eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Jesus está falando que eles deveriam, os apóstolos, permanecer na cidade, Jerusalém. E eles estão na sala do cenáculo, esperando o cumprimento da promessa, que é o derramamento do Espírito. São Lucas continua dizendo: todos eles perseveravam na oração comum, junto com algumas mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Agora, olhem por favor os nichos da nossa igreja. Olhem os nichos e vejam quais são as imagens que estão nos nichos da nossa igreja. Nós temos a imagem de Nossa Senhora, nós temos as imagens dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A igreja prolonga ou não prolonga na história a sala do cenáculo. Aqui está Maria, indicada pela imagem. Aqui estão os apóstolos, indicados pelas duas imagens de São Pedro e São Paulo, as duas principais colunas da igreja. É dessa igreja que você faz parte. Por isso que eu disse que a igreja perpetua na história a sala do cenáculo. No nosso espaço sagrado, as imagens não estão para decorar a igreja, as imagens estão para indicar uma verdade de fé. Essa é a igreja de Cristo. Esta é a sala de Pentecostes, onde nós podemos receber a mesma graça que os apóstolos receberam. Por isso não tem desculpa. Nós podemos viver aquilo que é próprio da comunidade cristã. É possível viver na igreja a comunhão, é possível viver em casa a comunhão, é possível viver o anúncio da palavra de Deus, é possível testemunhar a fé em Jesus Cristo através das palavras e obras, é possível viver uma vida de oração, é possível servir, porque a mesma graça que foi derramada sobre os apóstolos no cenáculo continua sendo derramada sobre nós cada vez que nós nos reunimos na igreja, porque a igreja perpetua pela história, pelos séculos dos séculos, até a vinda de Cristo, a sala do cenáculo. Aqui está Nossa Senhora como estava com os apóstolos. Aqui estão as imagens indicando que os apóstolos estão entre nós. Não participem da missa de forma mecânica. Olha a beleza da nossa igreja. Ah, como é bom ser católico. Com todo respeito aos outros, mas é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Vejam na oração eucarística. Cada vez que nós celebramos a missa, na prece eucarística, o Padre diz: com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Toda a missa que é celebrada, na oração eucarística, o Padre diz: com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Então eu pergunto: a igreja perpetua na história ou não a sala do cenáculo? Perpetua, claro que perpetua. Vocês têm que responder: sim, Padre, perpetua. Perpetua. Nós conseguimos ver os sinais que estão presentes no espaço sagrado. Nós conseguimos ver na oração eucarística e ouvir na oração eucarística que a igreja perpetua. Aquele Espírito que foi derramado sobre os apóstolos também é derramado sobre nós. Por que você fica choramingando? Nós temos tudo na igreja católica. Tudo que nós precisamos nós temos. Até a sala, olha só, até a sala do cenáculo nós temos na igreja católica. Até a sala do cenáculo, porque a Virgem Maria está aqui. E o texto que eu li para vocês disse que Maria, a mãe de Jesus,
estava com eles. Eles quem? Os apóstolos. Os apóstolos também estão aqui, indicados pelas duas imagens dos dois principais apóstolos. Ah, meu povo, como é bom ser católico. Graças a Deus que nós somos católicos. Nós só desconhecemos a nossa fé católica. Por isso que muitos deixam a igreja católica. Graças a Deus vocês estão aqui, estão aprendendo hoje mais sobre a igreja católica. Por isso não faltem, igreja. Não é para encher a igreja. Não falte porque nós vamos perder a riqueza da nossa igreja. Eu fico com o coração triste por isso. Quando eu observo como Deus quer oferecer as riquezas que nós desprezamos, as riquezas que Deus deseja oferecer a nós, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui. Terceiro e último ponto da nossa meditação: o Espírito Santo ensina pelos apóstolos. Nós dizemos, inclusive já meditamos em outra ocasião na novena ao Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus é a alma da igreja. Isso significa, alegoricamente falando, e São Paulo usa essa imagem, que a igreja é um corpo. E todo corpo tem o quê? Entre tantas coisas, o corpo tem uma boca. O Espírito Santo é a alma da igreja. Isso significa que a igreja é um corpo e todo corpo tem uma boca. Nós ouvimos que a meditação de hoje, ela está se desenvolvendo a partir do versículo 42. O versículo diz: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. O Espírito Santo nos ensina através da igreja, porque se o Espírito Santo é a alma da igreja, significa que a igreja é um corpo, e todo corpo tem uma boca, e essa boca fala. Agora, quem é que fala na igreja? É o Espírito Santo. Mas existem pessoas que são os ministros do Espírito Santo, que trazem os ensinamentos. E existe no corpo uma única boca. Interessante. Nós temos dois ouvidos, mas uma única boca. Nós temos duas mãos, mas uma única boca. Nós temos dois pés, mas uma única boca. Porque nós devemos escutar mais, ajudar mais, caminhar mais ao encontro dos irmãos e falar menos. Falar menos. O Espírito Santo também nos ensina a falar menos. Menos. Abaixa a bola. Fala menos. Escuta mais. Quem? O Espírito Santo. A igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Una. Porque a igreja tem uma única boca. Quem ensina na igreja? Ou quem é o magistério da igreja? Quem nos ensina? O magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? O magistério da igreja é constituído pelos sucessores dos apóstolos. E pelo apóstolo, o sucessor do apóstolo, São Pedro. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Quem é o sucessor do apóstolo São Pedro? O Papa. Quem é o magistério da igreja? Os bispos e os papas. Eles são o magistério da igreja. É através deles que o Espírito Santo nos ensina. Eles ensinam legitimamente. Quando que o nosso bispo nos ensina legitimamente? Quando o nosso bispo exerce o seu ministério em comunhão com o Papa e com os outros bispos. Quando o nosso bispo e os outros bispos espalhados pelo mundo falam em comunhão com o Papa e em comunhão com os outros bispos, eles estão falando sobre a unção do Espírito. Eu já disse isso para vocês. Quando que vocês devem ouvir a minha pregação? Quando na minha pregação vocês encontrarem a palavra de Cristo. Se eu falar outra coisa, vocês não escutem. Vocês não devem observar. O padre, ele não participa do magistério da igreja. Ele é um cooperador do bispo. Mas ele prega porque ele coopera com o bispo. E nas suas palavras devem ecoar as palavras do próprio Cristo, do magistério da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus nos ensina através da igreja. Através dos nossos pastores. Mas os bispos pisam na bola. Mas quando eles ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa, quando eles ensinam em comunhão com os outros bispos,
eles estão ensinando legitimamente. Se aquilo que eles estão pregando, aquilo que eles estão ensinando está em comunhão com o magistério, com a tradição da igreja, através deles o Espírito Santo nos fala. Nos fala. Agora prestem muita atenção no que eu vou falar. Há um movimento constante de contestação da legitimidade do ensino da igreja. Há um movimento que visa desqualificar o ensino da igreja. O que nós precisamos aprender? Aprender a diferenciar. Por que as pessoas contestam? Por quê? Em razão das fraquezas, erros, crimes, hipocrisias dos homens presentes na vida da igreja, as pessoas desqualificam o ensinamento da igreja. Uma pessoa, ela não é igreja. Aquele ministro, e por isso eu estou dizendo, quando é que os nossos pastores nos ensinam legitimamente? Quando eles estão em comunhão com o Papa e estão em comunhão com os outros bispos. Mas isso não anula aquilo que ele é um ser humano passivo de erro. Mas quando nós encontramos na boca dos nossos pastores a palavra de Cristo, é o Espírito Santo nos ensinando. É isso que nós precisamos aprender a diferenciar, porque o Espírito Santo vai nos ensinando. Mas existe um movimento que visa desqualificar os ensinamentos da igreja pelos erros que existem nos homens que estão presentes na igreja. E os homens somos todos nós, não é só os nossos pastores. Os homens e mulheres que estão presentes na igreja somos todos nós. Mas isso não desqualifica o ensinamento da igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo. E nós precisamos permanecer unidos à igreja de Cristo, não é os homens que estão na igreja. Nós não vamos à igreja por causa do Papa, do bispo, do padre. Pode existir uma afinidade. Eu tenho uma afinidade com esse Papa. Eu tenho uma afinidade com esse bispo. Eu tenho uma afinidade com esse Papa. Mas nós não vamos na igreja por causa dos homens. Nós vamos na igreja por causa de Cristo. Cristo. É Cristo. Manter-se na igreja ouvindo o ensinamento dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, recebendo de coração aberto a palavra de Deus. Nós participamos da igreja porque a igreja é de Cristo, porque os homens que estão na igreja são falíveis, tanto quanto eu e você, mas Deus se utiliza, porque Ele quis, por vontade dele, de nós, homens e mulheres, que têm as suas fraquezas, os seus limites, para comunicar a sua palavra. Vamos pedir a Deus nesta noite que Ele nos dê essa graça de perseverar nos ensinamentos dos apóstolos. A igreja de Cristo, a igreja conduzida pelo Espírito Santo. Vamos permanecer na igreja de Cristo para que o Espírito Santo nos ensine, porque nós ignoramos tantas coisas, porque falta-nos o conhecimento. E falta-nos o conhecimento porque nós não estamos abertos, disponíveis para receber os ensinamentos do Espírito Santo, que fala através dos nossos pastores. O Espírito Santo vai nos ensinando através dos nossos pastores. Nós precisamos pedir a Deus essa graça de ver que Deus nos fala também através dos nossos pastores. E a igreja é essa sala, a sala do cenáculo, onde nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito que continua conduzindo a igreja. Sabe o sinal que nos dá plena certeza que é a igreja de Cristo? Porque nós fazemos tanta bobagem na igreja e a igreja continua firme e forte cumprindo a sua missão. Tantos que já nos precederam e fizeram tantas bobagens, mas a igreja continua firme e perseverante na sua missão. Isso é um sinal claro que a igreja é governada pelo Espírito Santo, que a igreja é de Cristo, porque os homens passam, os homens que fazem bobagem passam, mas Deus permanece para sempre. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça de perseverar nos ensinamentos dos nossos pastores.
guardando no nosso coração e colocando em prática tudo aquilo que a nossa igreja, que é a igreja de Cristo, que a igreja conduzida pelo Espírito Santo nos ensina. Irmãos e irmãs, Jesus prometeu-nos no Evangelho uma alegria que ninguém nos poderá tirar. Oremos para sermos dignos dela, dizendo: Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que o Senhor faça ouvir aos seus apóstolos de hoje o que disse a Paulo na cidade de Corinto: tenho aqui um povo numeroso, não te cales. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a atitude de Galião para com Paulo, tão diferente da de Pilatos para com Jesus, possa inspirar uma nova classe de políticos. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que as alegrias que este mundo proporciona não ofusquem o olhar nem o coração daqueles que escolheram a Cristo como a luz das suas vidas. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a sabedoria do Espírito promovido por Jesus ajude os que sofrem no corpo ou na alma a viver o mistério pascal e os fortaleça com a virtude da esperança. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a fortaleza de Maria, Mãe de Jesus, leve a nossa comunidade a passar da tristeza e do egoísmo à alegria da entrega generosa ao serviço dos outros e de Deus. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Pelo aniversariante Vitor Alesso, pelo casal Beto e Paula, que comemoram 16 anos de vida matrimonial, pelos doentes Jandira, Neuza, Wilson, Isaura, Leoneide, Coelho, Feliz, Cogisto, e pelos familiares de Antônio Gonçalves da Silva, falecido há 7 dias. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Nossa prece prossigamos, implorando a vinda do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, dai aos pobres, na dor e aflições. Vinde, enchei de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo o reino, habitando em nós,
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho Antônio Gonçalves da Silva, que chamou
chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-me que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-me a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso bem os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa e os outros pelos quais rezamos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Miserere
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Guardai, Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã seguimos com a nossa novena. Então, lembrando, sábado, domingo será às 19 horas. Então, amanhã, sábado, às 19 horas. A sexta-feira, às 19h30. Então, venham participar, mesmo que estejam cansados, não deixem de fazer esse caminho que nos prepara para celebrar com toda alegria a solenidade de Pentecostes. E recordo que toda quinta-feira nós temos a missa às 7 horas da manhã e durante o dia a adoração ao Santíssimo, encerrando às 16h30 com a bênção do Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém.